Boa noite, irmãos. Então, temos tido esses encontros chamados de treinamento. Alguns anos atrás nós tínhamos, paramos um tempo, retornamos. E uma oportunidade para toda a igreja para ouvir ou recordar as verdades que o Senhor tem nos revelado durante esses anos na vida da igreja. E uma verdade que queremos trazer, como o Rogério já mencionou, que projetamos ali, é sobre as mutualidades. Como a mim está ministrando nessa segunda e a segunda que vem. O Moacir ministrou sobre o novo nascimento e eu vou estar ministrando sobre as mutualidades que mostram como esse novo nascimento, essa nova vida em Cristo se expressa na vida da igreja e também se expressa no mundo. Um livro que tem nos ajudado sobre essa verdade, sobre mutualidades, recomendamos aos irmãos, é esse aqui, 25 segredos para derrotar a crise da comunhão, mutualidade, de Royal Bailey. Eu acho que falei certo. Foi um professor muitos anos atrás, do Telmo e da Luísa. Esse livro, acho que tem ainda na Luz e Vida. E os irmãos também sabem que estão sendo gravados e também tem saído no nosso site essas ministrações. Então temos aqui essa verdade sobre mutualidades. Quero trazer para os irmãos algumas perguntas, aqui fazendo uma avaliação. Como estão nossos relacionamentos? Ou melhor, falando biblicamente, a nossa comunhão com nossos irmãos, tanto no nível familiar, no nível da liderança da igreja e junto aos irmãos. Como está a nossa unidade para que o mundo venha a crer em Cristo? Qual é o retrato da nossa vida e a congregação que participamos? Se nós dessemos uma nota de 1 a 10, que nota seria? Não preciso responder. Mas nós vamos estar avaliando sobre isso. E uma pergunta, queridos. Será que nós enfrentamos alguma crise na comunhão? Ou temos que aprimorar a nossa comunhão para vivermos, então, isso que Deus nos chama, essa vida das mutualidades. Então, o que é comunhão? Essa palavra no grego, que muitos de nós já conhecemos, koinonia, significa ter coisas em comum, participação mútua. É um relacionamento pessoal que os discípulos de Jesus desfrutam com Deus e uns com os outros, pela presença do Espírito Santo. Em 1 João, capítulo 1, no versículo 3, na parte B dele, diz, vamos dizer juntos? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Vamos dizer um para os outros? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos? Essa é a nossa comunhão. Isso significa que Cristo deve ser o centro da nossa comunhão. Então, quando nós nos reunimos, quando nós comemos, não sei se alguém já jantou hoje ou depois, mas quando nós jantamos, lanchamos, quando nós brincamos, nos divertimos, alguns, não é o meu caso, jogam bola, eu já me aposentei temporariamente aí. Mas quando nós fazemos várias coisas, nos reunimos, Cristo tem que ser o centro desse relacionamento. Amém, queridos? Ele tem que ser o centro dessa comunhão. Creio que, sendo assim, a nossa vida muda. As nossas atitudes mudam. O nosso dia a dia passa a ser diferente. Quando Cristo é o centro dos nossos relacionamentos, o centro da nossa comunhão. Que assim deve ser. Nós temos um exemplo de comunhão da igreja, como diz o Moacir, nascente, não digo mais primitiva,
Em Atos 2, um texto que foi lido na segunda passada, mas vamos ler só do versículo 42 em diante. E aqui temos um exemplo de uma igreja que realmente vivia nessa comunhão e Cristo era o centro dessa comunhão, desse relacionamento. Não é por menos que era uma igreja que era transformada e transformava também o mundo em sua volta. Então diz no capítulo 2, versículo 42, vamos ler juntos essa palavra. Atos 2, 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Temos um exemplo, então, de uma igreja em comunhão. Essa igreja de Atos 2, 42 a 47. Como eles, será que de nós podem dizer, aqui uma avaliação, perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações? Em cada alma há temor, cada um de nós. Sinais e prodígios são realizados por meio dos apóstolos, por meio dos líderes. Todos estão juntos na reunião congregacional da igreja e nas casas. Todos têm tudo em comum. Os necessitados são atendidos. Contamos com a simpatia de todo o povo. E o Senhor tem acrescentado os salvos dia a dia? Então fica essa pergunta para nós. Aqui é uma avaliação do coração da igreja nesses dias. Até aqui, queridos, nós vimos que a comunhão se baseia num relacionamento entre os irmãos, sendo Cristo o centro dela. E qual é a relação entre mutualidades e comunhão? Então vamos ver sobre as mutualidades e comunhão. Aqui então uma definição. As mutualidades são meio prático para se expressar essa comunhão com Deus e nossos irmãos. O que são mutualidades? São as expressões recíprocas da Bíblia quando descreve uns aos outros. É o estilo de vida a respeito das coisas que os discípulos fazem uns aos outros para expressar seu mútuo amor e serviço. Podemos lembrar de algumas mutualidades? Quem quer falar? Vamos lembrar de uns aos outros que a Bíblia menciona, essas mutualidades. Um de cada vez. Começou bem, viu? Suportai-vos uns aos outros. Mas depois a gente fala sobre isso. Os irmãos vão ter que me suportar hoje, uns aos outros. Que mais? Orai uns pelos outros. Amai uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Então, queridos, as mutualidades são expressões de uns aos outros. As expressões recíprocas que nos falam do estilo que nós devemos viver uns com os outros. Essa vida de mutualidade, essa vida de cuidado, essa vida de atender uns aos outros, que vai estar expressando então o seu mútuo amor e serviço. As mutualidades e comunhão. Então aqui tem uma relação entre comunhão e mutualidades.
é de simples causa e efeito. Onde há comunhão, o que vai acontecer? Vão se expressar as mutualidades. Onde estão se expressando as mutualidades, está revelando que há uma comunhão com Deus. E também há uma comunhão uns com os outros. A igreja que não está vivendo as mutualidades, precisa examinar a si mesma, se está ou não em comunhão com o Senhor e os irmãos. Isso aqui é um assunto sério, então. O Senhor nos coloca diante dele. Então a igreja não está vivendo essas mutualidades, ela precisa se examinar, se está vivendo em comunhão viva com Deus. E uma comunhão viva de uns para com os outros. Temos um mau exemplo da igreja de Laodiceia. Vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 3. Vamos ler a respeito dessa igreja. João, o apóstolo, então recebe essa visão das últimas coisas que iam acontecer. E nessa visão, ele tem uma visão das 7 igrejas da Ásia, para onde foram dirigidas então cartas. E dessas 7 igrejas, a última é a igreja de Laodiceia. Laodiceia significa juízo do povo. E diz assim, então, no versículo 14 a 21, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, e testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Vamos ler juntos o 20, 21 e 22, todos juntos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante que essas 7 igrejas, como essa Laodiceia, então, essas igrejas existiram na Ásia, ali hoje é a Turquia, até um viajante esteve por lá, junto com a Azaf. Essas igrejas também, elas marcam um tempo na história. E também, essas igrejas, elas podem também expressar o que pode estar acontecendo numa igreja local. Então, esses 7 aspectos sobre essas 7 igrejas. E essa igreja aqui era uma igreja de porta fechada. Não era a igreja do irmão André. O irmão fala de portas abertas, né? Mas para entrar nos países comunistas, como ele fazia, para levar o evangelho. Mas essa igreja é uma igreja de porta fechada. Imagina uma igreja de porta fechada. Está no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Então era uma igreja de porta fechada. Imagina o Senhor está fora da igreja. E está batendo a porta da igreja. Está batendo nessa igreja, na porta dessa igreja, e ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo: eu estou batendo a porta. Agora ele bate a porta da igreja e diz: se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Então era uma igreja, queridos, que coisa terrível, que não estava tendo comunhão com Deus.
com o Senhor estava fora dessa igreja. Imagina se uma igreja, o Senhor fora, mas que coisa estranha. Mas aqui mostra isso. O Senhor à porta batendo daquela igreja. Por quê? Aquela igreja perdeu a sua comunhão com Deus. E essa igreja dizia assim no versículo 17, que é só destacar isso, tantos detalhes, mas não preciso de coisa alguma, nem do Senhor que precisava. Era uma igreja autossuficiente, independente. Em vez do pecado, independente de Deus. Mas era uma igreja que o Senhor estava fora dessa igreja, mas o Senhor batendo a porta dessa igreja. Agora interessante, ele bate a porta da igreja, então é endereçado àquela igreja local, que de Laodiceia, mas o convite é pessoal. Se alguém ouvir a voz, o Senhor bate a porta da igreja, numa localidade, mas o chamado dele é pessoal. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. O Senhor está desejoso, queridos, de ter comunhão com a igreja, amém? O Senhor está desejoso que uma igreja não tenha a porta fechada, cerrada, como dizem os espanhóis, mas uma igreja de portas abertas à comunhão, aberta à comunhão com ele. Ora, quando uma igreja perde essa comunhão com Deus, sabe o que vai acontecer? Vai perder também a comunhão com os irmãos, uns com os outros, e também não vai estar vivendo essa vida de mutualidades, do amor de uns para com os outros. E a palavra diz que nos últimos dias o amor ia o quê? Esfriar. E a igreja que se cuide, queridos. Mas aqui é uma igreja que nos mostra que perdeu a comunhão. Mas para essa igreja também havia uma oportunidade ainda. Se alguém ouvir a minha voz e abrir para a comunhão, o Senhor, queridos, Ele está desejoso de ter essa comunhão com a igreja. E quando tem essa comunhão, as mutualidades serão vividas. Porque as mutualidades desse amor e serviço de uns aos outros revelam a comunhão que nós temos com Deus e uns com os outros. Vamos ver as mutualidades. Elas são 27, mas duas como são parecidas, então nós colocamos 25 mutualidades e elas podem ser divididas, isso nos ajuda até no ensino, em 4 categorias. Ou seja, não vamos estar falando das 25 uma por uma, mas essas 25 são agrupadas em 4 categorias. E elas são então aqui mandamentos negativos, mandamentos de mútua edificação, mandamentos de interrelacionamentos e mandamentos de serviço mútuo. São mandamentos, não são sugestões. O Senhor nos dá mandamentos e não sugestões. Mas quando Deus nos chama para obedecer o mandamento seu, e seja este de viver as mutualidades dessa vida recíproca de uns para com os outros, Ele nos dá graça, Ele nos dá poder, Ele nos dá unção para nós, então, vivermos assim, desse tipo de vida, desse estilo de vida que Ele quer que a igreja então viva e expresse essa comunhão que temos com Ele. É a sua graça operando em nós. Eu quero mencionar aqui então, nós vamos especificar essas 4 categorias. Como eu disse para os irmãos, está sendo gravado, nós temos um site da igreja. Mas nós queremos colocar aqui para os irmãos, então, os mandamentos negativos. Até se alguém está tomando nota, não precisa escrever toda a frase. Pega a palavra principal de cada mandamento. Então aqui, mandamentos negativos, tudo é não. Não faleis mal um dos outros. Eu peguei um texto, mas tem vários textos também, vários textos também. Alguns têm mais, tem menos. Mas destacamos aqui Tiago 4, 11, 12. Não julgueis uns aos outros, Romanos 14, 13. Não vos queixeis uns dos outros, Tiago 5, 9. Não vos mordais e devoreis uns aos outros, Gálatas 5, 14 e 15. Está na Bíblia também, queridos. É perigoso aqui, né? Mas nós vamos falar mais adiante sobre isso.
Também tem, não provoqueis uns aos outros. Gálatas 5, 25, 26. Também tem isso. Não tenhais inveja um dos outros. Gálatas 5, 25, 26. Isso na igreja também está escrito aí. E não mintais uns aos outros. Colossenses 3, 9 e 10. Dos mandamentos de mútua edificação, temos também esses: edificai-vos uns aos outros, Romanos 14, versículo 19. Instruí-vos uns aos outros, Colossenses 3, 16. Aí só pega ali, ó, edificar, instruir, pega a palavra principal. Exortai-vos uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5, 11. Admoestai-vos uns aos outros, Romanos 15, 14. E falando entre vós uns aos outros, com salmos, hinos, está em Efésios 5, 19 e 20. Eu estou dando só um geral, tá, queridos? Não se preocupe. Depois nós vamos entrar nesse. Mandamentos de interrelacionamentos. Amai-vos uns aos outros. João 13, versículo 34. Acolhei-vos uns aos outros. Romanos 15, 7. Então pega ali, amai-vos, pega acolhei-vos. Saudai-vos aos outros com ósculo santo. Romanos 16, 16. Então saudai-vos. Tende cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12, 24 e 25. Sujeitai-vos uns aos outros. Romanos 13, 14. Suportai-vos uns aos outros. Efésios 4, 1 a 3. Está na Bíblia esse mandamento também. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Tiago 5, 16. E perdoai-vos aos outros. Efésios 4, 31 e 32. E finalmente, a quarta categoria, dos mandamentos de serviço mútuo. Sede servo um dos outros. Marcos 10, 43, 44. Levai as cargas um dos outros. Gálatas 6, 2. Sede mutuamente uns aos outros hospitaleiros. 1 Pedro 4, versículo 7 a 10. Sede benignos uns para com os outros. Efésios 4, 31, 32. E orai uns pelos outros. Tiago 5, 16. Querido, o propósito das mutualidades é de formar aquele ambiente interno de amor essencial à eficiência de qualquer atividade empreendida pela igreja. Torna possível todos os membros do corpo de Cristo a contribuir através do seu dom ou dons e serviço. É a cola que une todos os discípulos para viver o amor prático que Jesus nos ordenou e Ele mesmo deu exemplo. Irmãos, quando há um ambiente de amor, através das práticas das mutualidades, isso vai resultar numa expressão livre e ungida para exercermos nossos dons, o nosso ministério, o serviço, nossas obras, atividades de amor. Então esse é o propósito das mutualidades. Uma igreja que, vivendo em amor prático, esse de uns para com os outros, essa igreja vai estar livre para servir ao Senhor e servir uns aos outros. Ninguém segura uma igreja assim. Nessas ministrações das mutualidades, das 4 categorias das mutualidades, nós vamos agrupá-las em 2, mostrando uma ligação entre elas, que então vai formar a base dessas ministrações. Então, a primeira ali, os mandamentos negativos, que nós já apontamos ali, e os mandamentos de mútua edificação, nós estamos agrupando esses 2. A razão é que enquanto um diz o que não é para fazer, os negativos, o outro diz o que é para ser feito. Então um diz não, o outro diz sim. Então nós agrupamos nesse sentido. E é o que nós vamos ver nessa segunda. Na outra segunda, então vamos deixar para
a próxima segunda-feira, nós vamos ver então aqui esse segundo, os mandamentos de interrelacionamentos, como o amor, com os mandamentos de serviço mútuo. E a razão é que o amor e o serviço andam juntos. A maior expressão do amor é o serviço. Aquele que serve está expressando seu amor. E aquele que ama tem alegria, tem prazer em servir. Por isso que eles andam juntos. Então nós vamos entrar agora nos mandamentos negativos. Então agora sim nós vamos começar. Até agora foi uma introdução. Então agora nós vamos entrar nos mandamentos negativos. Então nas mutualidades divididas em 4 categorias, que agrupamos em 2 categorias, então nós vamos falar dos mandamentos negativos, destacando o principal dele, que é não falar mal uns dos outros. Amém? Quando eu brinco, né? Alguns dizem amém, né? Ai, né? Alguns dizem aleluia, em vez de dizer aleluia, né? Mas queridos, este negativo, que é o principal, é não falar mal um dos outros. Os demais mandamentos vêm dele. Pois quem não fala mal dos seus irmãos, então vou citar os outros, né? Não julga seus irmãos, não se queixa deles, não se ir ao ponto de agir como um animal querendo mordê-lo e devorá-lo. Os irmãos estão esfomeados, né? Aquele irmão vai ver ainda, né? Ele está merecendo uma exortação, né? Chamar a atenção dele. Também não provoca os seus irmãos, não tem inveja e dele não mente. Essas mutualidades, quando não são obedecidas, queridos, são como vírus. Assim como é para o corpo humano, também vai ser para o corpo de Cristo, onde nós somos membros dos outros. Só que aí é um vírus mais potente. É um vírus espiritual. Interessante que quando um vírus pega no corpo, o que ele faz? Ele enfraquece a pessoa, adoece a pessoa, ele causa dor e faz a pessoa ficar prostrada. No corpo de Cristo, querido, esse vírus espiritual perigoso, ele também, quando vem sobre nós, quando nós não vivemos nessas mutualidades, não vivemos nessa atenção de uns para com os outros, esse cuidado de uns para com os outros, quando nós não vivemos essas mutualidades, então aí que entra esse vírus espiritual. E o que ele faz? Como faz também no corpo humano. Ele vem sobre nós, nos enfraquece a nossa vida e nossos relacionamentos na igreja. Enfraquece ou não enfraquece? Enfraquece. Ele, ainda mais os novinhos da fé, vão ficar escandalizados com o que está acontecendo. Então vai trazer uma grande mal sobre a igreja. Ele adoece o corpo de Cristo, que deveria ser um corpo saudável, passa a ser um corpo doente. Não deveria. Mas infelizmente pode acontecer, queridos. Também causa dor, causa tristeza. E para a igreja, próxima igreja, a igreja não vai adiante quando não vivemos essas mutualidades. Assim como um antibiótico resolve o assunto num corpo humano, quando vem um vírus, tem um antibiótico espiritual, vocês sabiam? Está aqui mesmo nas mutualidades. Quando diz de falar dos irmãos, qual é o antibiótico? É a palavra não. Não falar mal. Qual é o outro negativo aqui? Quando julgar os irmãos. Interessante que falar mal e julgar, muitas vezes andam juntos, na mesma palavra, na mesma mutualidade. Mas, quanto a julgar os irmãos, qual é o antibiótico? Não julgar os irmãos. Esse é um antibiótico. Um antibiótico perigoso. Ele não tem efeito colateral. E também é o seguinte, não tem data de validade. Pode tomar à vontade esse antibiótico aí. Né, Ismael? Esse antibiótico, esse remedinho é bom, né? Para a vida da igreja.
Então, queridos, quando a igreja vive nas suas mutualidades, ela não vai permitir que um vírus espiritual venha atacar a igreja e causar enfermidade. Queridos, nós que pastoreamos e andamos entre irmãos, quantas vezes a gente vê esse vírus está querendo atacar a igreja? Tem aqueles vírus famosos aí da gripe A, né? E tem vírus aí também, queridos, da gripe A espiritual, né? Aí vai ter que tomar aquele, como é que é, remedinho? Como é que é o nome? Ah, vocês conhecem, né? É um Tamiflu espiritual, né? Aí liquida com toda e qualquer enfermidade. Vamos aqui entrando agora, vão entrando cada vez mais, os mandamentos negativos. O que diz em Tiago? Temos esse mandamento, vamos ler juntos? Os irmãos, então, vamos dizer todos juntos. Irmãos, não... Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, que conheces e julga os falsos. O coral estava bonito, hein? Uma harmonia, né? Deus quer isso na igreja, queridos. Que esse coro, né? Essas vozes uníssimas, juntos, em harmonia, que soe nos nossos relacionamentos. O mesmo Tiago que diz essa verdade, dessa mutualidade, também ele diz no capítulo 3, ali ele já está falando sobre esse não falar mal dos irmãos, falando sobre a língua. O livro de Tiago, essa carta, é a carta da língua. Nós temos no Novo Testamento, e nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos provérbios que falam muito do uso da nossa língua, nossa boca. Então, em Tiago, capítulo 3, versículo 12, diz: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos, o que fazemos? Tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grande e batido de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mais incontido, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, vamos ler o final agora, até do 9 até o 12. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce.
Aqui o próprio Tiago trata sobre a nossa língua e dá uma definição precisa. Vamos usar uma linguagem, Tober, médica, um diagnóstico da língua. Não só o órgão físico, mas o órgão do nosso ser, que é usado para falar. Aqui nós temos uma introdução sobre a língua, uma definição e uma exortação final. Na introdução diz, meus irmãos, e aqui Tiago, é chamado o apóstolo de dever, ele trata vários assuntos. Um dos assuntos é sobre a língua. E trata mais de uma vez aqui, pelo menos 3 vezes tem referência aqui, nessa epístola de Tiago. Então diz, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em... Vamos ler o 2? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então aqui nessa introdução, Tiago diz, em outras palavras, diz, não, é como se dissesse assim, não vos apresseis em ser mestres. Por quê? E ele dá então a razão. Porque nós tropeçamos nas nossas palavras. E aqui tem um alvo, então, queridos, para que nós venhamos a ser um varão perfeito. Amém? E aqui então ele descreve a língua. Então ele dá aqui uma definição. Então, depois que ele ilustra sobre o freio nos cavalos, que é usado então para dirigir todo o corpo, e ilustra também como leme, que também dirige um navio, são aparatos importantes. Ele aplica então a língua, dizendo que a língua é importante, mas a língua se acha tão importante, ou nós nos achamos tão importantes, que se gaba de grandes coisas. Ele faz essa comparação. E aí então ele descreve como é que é essa língua. E aqui tem 6 características, até interessante que o número 6 se refere ao número de homem. Então ele diz, destacando aqui então, que a língua é fogo. Até a gente usa uma expressão, né? Aquele irmão, aquela irmã falou, só saiu fogo da sua boca. Mas tem fogo estranho, né? Tem fogo bom e fogo ruim. Mas muito se usa a expressão também. Mas fogo. A língua é definida como fogo. Aqui é tudo no sentido negativo. Ou seja, como uma pequena fagulha põe em brasa tão grande selva, assim é a língua. Se tem um assunto acontecendo, uma situação delicada acontecendo, alguém abre a língua de uma maneira infeliz, vai ser como, sabe o quê? Uma fagulha, vai pegar fogo o assunto. A gente não usa uma expressão assim. Como é que foi o assunto lá, irmão? Aquele assunto, hein? Falou com o irmão, falei, pegou fogo. Pegou fogo o quê? Porque alguma coisa saiu daquela língua e pegou fogo ali em todo mundo sai queimado, né? Também diz que a língua é mundo de iniquidade. Essa palavra mundo aqui é cosmo, fala de uma sociedade corrupta. E aqui iniquidade é injustiça, pecado. Então, olha a descrição dessa língua, não é só fogo, mas é um mundo de iniquidade, de injustiça, de pecado. Quanta coisa procede daí? Uma língua mal usada. Também diz que a língua contamina o corpo inteiro. Diz Tiago que a língua só não põe em chamas toda a carreira da existência humana. E olha que ele fala da língua e daquele que usa a língua indevidamente. Como também é posta ela mesma a língua e de quem usa em chamas para o inferno. Pensou, irmão? Quem usa muito mal a sua língua pode arder no inferno. E aqui, essa palavra inferno aqui é geena. Então, o perigo no mau uso da nossa língua. Também a língua, diz Tiago, ela é indomável. Ele diz que toda espécie de animais se doma, a língua não.
A língua é indomável. Em outra descrição, a língua é mal incontido. Isto é, que não se pode conter, reprimir, refrear. Ela quer falar, ela quer se expressar. E muitas vezes de uma maneira indevida. E aqui diz que a língua tem que ser refreada, então. Mas quando eu falo brincando, mas no fundo é uma verdade, que nós, até diz em Pedro, quem quer ver dias felizes, o que diz? Refreia a sua língua do mal. Então tenho dito, queridos, que nós devemos ter um freio na língua. Chega uma hora, dá uma freada. Tem gente que não freia. Sabe o que acontece? Tem gente que, em vez de ter freio na língua, tem acelerador. Né? Eu não sei, cada um sabe da sua língua. Mas alguns podem ter um acelerador, né? Então tem um assunto que está queimando, que está pegando, como dizem. Em vez de botar um freio nisso aí, não, acelera. Também uma expressão que se diz, por que não freou? Por que não parou de falar? Por que foi adiante? Então tem gente que diz que deveria ter um freio para as coisas ruins e um acelerador para as coisas boas. Amém? O amém. Bom, cada um sabe da sua resposta, né? Então, outra também, a última definição aqui, é que a língua, o que ela é? Aqui é pior, aqui detona, né? Detonou com a minha língua. A língua é carregada de veneno mortífero. Carregada de veneno mortífero. Vem cá, língua de cobra, sim. Tem veneno. Mas língua dos irmãos, que é isto? Há uma referência sobre falar em Timóteo, que ali fala da maledicência. No grego a palavra é diaboloi, está ligada a diabo. Então é isso aqui, ó. É um veneno mortífero. É coisa do inimigo, do maligno. Então aqui dá uma descrição de como é que é essa língua. Terrível essa língua. E Tiago, aqui então, dá uma exortação. Ele diz que essas coisas não devem ser assim conosco. E ele aqui faz então dizendo que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Não pode. Também da mesma boca não pode jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargo. E também, queridos, dessa fonte não pode sair o que é salgado e o que é doce da nossa boca. Nós mudamos de vida, amém? Mudamos de linguagem e mudamos de fonte. O Senhor quer que nós sejamos varão perfeito. Em nome de Jesus, amém? Queridos, se um dia nós nos convertemos a Cristo, todos nós nos convertemos, a nossa língua também se converteu. É verdade? A nossa língua também se converteu ao Senhor. Muitos até usam o recurso da oração para falar mal dos irmãos. Olha, vamos orar pelo irmão tal, né? Porque aconteceu isso na casa dele, né? Então vamos orar, tá? Vamos orar. Aí ora, depois já liga para outra. Olha, vamos fazer uma corrente de oração. É uma corrente mesmo, está amarrando todo mundo, né? Todo mundo acorrentado. Vamos orar lá. Olha, vamos orar lá pelo diácono, né? Que não é fácil. Ali o pastor também, né? Vamos orar por ele. E assim, vamos estar orando então. Mas qual é o problema? Não vou te contar, irmão. Tá, eu vou contar para ti. Como tu és meu companheiro, meu melhor amigo, para ti eu conto. Tá? Mas não conta mais para ninguém. E quem conta, como é? Que aumenta aumenta um ponto, é isso? Olha a língua aí, ó. Aí então, tá, não vou contar para ninguém. Mas ele conta para quem outro? Para o seu melhor amigo. E aí, como todo mundo é amigo, né? Todo mundo é amigo, né? Companheiro, amigo. O que acontece? Todos são amigos. Aí quando chega na igreja, diz, é ele! Né? Aí o irmãozinho, né, com problema entra dentro da igreja e alguém chega bem ingênuo, né, com a língua acelerada, né, e diz, é verdade está acontecendo isso contigo? O que houve? Não, está todo mundo sabendo.
Queridos, e muitas vezes, como diz alguém, o mal não deveria ser entre nós isso aqui, né? Tem perna o quê? Curta. Né? Ou seja, ele é medalha de ouro nas Olimpíadas. Né? Então passa para os outros um comentário, uma fofoca, uma coisa indevida de um irmão, e aí vai causando o quê? Problema na igreja, vai causando então, esses vírus vão entrando do mal na vida da igreja, vai trazendo então tristeza, vai trazendo enfermidade, vai estagnando a igreja. O inimigo fica muito feliz, mas o Senhor se entristece, não quer uma igreja assim. Isso aí aconteceu numa certa congregação, que um pastor ficou tão preocupado com os irmãos, que ele proibiu os irmãos de se encontrarem durante a semana, porque falavam mal um dos outros. Que igreja, né? E um outro pastor, eu não conhecia esses pastores, né? E um outro pastor que fazia uma campanha da língua comprida. Mas assim, a língua comprida e um carimbo contra. Pá! Né? Contra a língua comprida. Irmãos, eu tenho dito também, o Senhor nos deu o dom de línguas, mas não de língua comprida. Imagina, um irmão abre a boca e cai a língua, né? 1 metro para fora, 2 metros. O problema é quando no fim da linha ela é dividida. Oh. Cuidar, queridos. Essa boquinha, ó, esse pequeno órgão aqui dentro da boca, e é pequeno, né? Tem quantos centímetros? 5? Não sei. Cada um sabe o tamanho da sua língua. Deixa assim, irmãos. Bom, tem irmãos, queridos, nesses dias, e há muito tempo, nos advertindo sobre o uso da língua. Vários irmãos. Só Ion pregou 2 vezes, o Rogério também trouxe uma palavra aqui, como é que nós vimos irmãos. Tempo atrás esteve aqui, o Eduardo Bulhosa também falou sobre a maledicência e o ouvidicência. Isso aí. Né? É um que fala mal e outro que ouve mal. Né? Não é que o outro é surdo. Não é que um não fala e o outro é surdo, não. É nas coisas de Deus. Então, quando se encontra, imagina o que acontece, né? E eu sei que o Eduardo, ministrando lá para os jovens, ele falou assim, várias vezes, sobre isso, entendeu? Esse cuidado de uns para com os outros, de não falar mal, de não fazer com os irmãos tenham problema, que nós sejamos usados para que os irmãos tenham problema de relacionamento. E ele dizia assim uma frase assim que eu achei interessante. Cada um na sua que a amizade continua. Nesse sentido. Então, queridos, temos que cuidar muito com a nossa boquinha. Amém? Os mandamentos negativos. Vamos passar adiante. Os mandamentos negativos, quando falamos mal dos irmãos, nós semeamos 3 males e colheremos seus malefícios. Está certa a palavra? Então, em relação a Deus, em relação aos irmãos, em relação ao mundo. Em relação a Deus, tomamos o seu lugar de juiz. E estaremos sob condenação. Tiago 4, 11 e 12, que nós já lemos, mas vamos ler novamente. Diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal e julgar. Fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O que diz o 12? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga teu próximo? Então, irmãos, nós não podemos tomar o lugar de Deus. Ele que nos julga. Em relação aos irmãos, falamos mal de nós mesmos quando falamos mal dos irmãos, pois somos membros uns dos outros. Quero corrigir aqui. Os irmãos tiram o versículo 24. Vamos deixar só o 12 e o 27. Então vamos abrir a palavra de Deus. 1 Coríntios 12. No versículo 12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo,
assim também com respeito a Cristo. Ou seja, nós somos membros uns dos outros. Amém? E diz no versículo agora 20... Não, é o 25. Isso, o versículo 25. Então ali é o 12 e o 25, desculpe. Diz que nós devemos viver assim no corpo de Cristo, para que não haja divisão no corpo. O que diz no final? Pelo contrário, o que diz? De uns para com os outros. E em relação ao mundo, comprometemos nosso testemunho. Além de contentar o diabo, o mundo deixará de crer em Cristo. Em João 17, diz o versículo 22 e 23, que devemos ser um para que o mundo o quê? Creia. Então aqui nós vemos, queridos, quando falamos mal uns dos outros, então, em relação a Deus, tomamos o lugar de Deus de um juiz. Em relação aos irmãos, falamos mal dos irmãos, falamos mal de nós mesmos. Somos membros do corpo de Cristo. Em relação ao mundo, comprometemos nosso testemunho e o diabo se contenta. Como foi dito há muito tempo atrás, quando falamos mal um dos outros, vou mostrar meu dedo aqui, quando eu acuso os outros, falo mal dos outros, eu estou no lugar de Deus sendo juiz, mas tem quantos dedos apontados para nós? 3. Parece uma arma, né? Não devemos fazer isso com os irmãos. Porque quando nós falamos mal dos irmãos, falamos mal de nós mesmos, o corpo de Cristo. E compromete o corpo de Cristo. Quando deixamos de falar mal dos irmãos, passamos a obedecer os demais mandamentos negativos. Aqui um resumo. Um resumo. Julgamos os irmãos. Até nós já vimos esse texto do julgar, não julgar os irmãos. Em Romanos 14, 13 que fala isso. Então, quando nós julgamos os irmãos, deixamos de julgar quanto a julgar os irmãos. Então, quando deixamos de falar mal dos irmãos, passamos a obedecer os demais mandamentos negativos. Julgar. Então, nós deixamos de julgar nossos irmãos. Não julgamos mais. Deixamos de criticar os irmãos, pensar mal deles, achar-se melhor que os irmãos. E aqui, queridos, há uma diferença entre crítica e espírito crítico. Tem irmão, aqui o crítico é o negativo. O espírito crítico é positivo. Então tem pessoas que são críticas, sempre tem um mas, porém, eu acho, eu não. Então ele tem a palavra. Então que tem que cuidar de não julgar os irmãos, não ser crítico dos irmãos, não pensar mal dos irmãos, não julgar os irmãos. Pois quem julga os irmãos está no lugar de Deus e está julgando a si mesmo. O Senhor não quer isto. O Senhor não quer nem em casa, nem na vida da igreja. Também, queridos, quanto a queixar-se, a pessoa, nós, os irmãos, deixamos de nos queixar dos irmãos, murmurar, estar descontentes, desagradados, impacientes. Sabe qual foi um dos primeiros pecados da igreja primitiva? Foi a murmuração. Capítulo 2 nós temos o Pentecostes na vida da igreja, que fala daquela igreja, as características. Mas no capítulo 6, devido a uma questão da comida diária, distribuição, entre judeus e gregos, mulheres judias e gregas, houve então a primeira murmuração na igreja, por causa do quê? Uma coisa básica, chamado o quê? Comida. Ali surgiu a murmuração. Também desses mandamentos negativos, quanto a provocar, deixamos de provocar nossos irmãos, discutir, irritar, brigar, zombar, rebaixar os outros. Isso nós encontramos em Tiago 5, 9. E também quanto à inveja, deixamos de querer que os outros têm, devido à nossa inveja, ciúmes, ressentimento.
não ter inveja dos irmãos. Nesses mandamentos negativos, está em Gálatas 5, 25, 26. Também quando nós vivemos as mutualidades do corpo de Cristo, nós deixamos de mentir a respeito dos irmãos. Deixamos de distorcer uma verdade a seu respeito, trazendo engano, machucando sua imagem, caluniando. Também, e quanto a mentir, nós encontramos esse mandamento em Colossenses 3, versículo 9 e 10. E também, quanto na vida das mutualidades, deixamos de nos irar contra os irmãos. Ou seja, deixamos de nos irar ao ponto de agir como um animal, querendo morder e devorar uns aos outros. Chegando ao nível carnal de querer agredir nossos irmãos com palavras e gestos. Uma vez eu tive que ajudar, muitos anos atrás, 2 irmãos, jovens, casados, um assunto que a coisa ficou tão feia, eles eram até da minha altura, assim, altos, que eu disse assim, o seguinte, ó, vocês vão para casa e amanhã eu quero saber quem é discípulo. E nós vamos nos reunir. Queridos, eles voltaram bem mansinhos, graças a Deus. Porque eu acho que ia sobrar até para mim ali. A coisa ali ficou feia, né? Mas chega num nível desse, imagina. Essa igreja perdeu o amor, perdeu a alegria, perdeu a estrebeira, perdeu tudo. Desses mandamentos negativos, que não devemos viver, Paulo menciona no livro de Efésios, sobre essa nova vida em Cristo. E ele diz, vamos dizer juntos, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. No grego, sabe o que significa? Porque torpe é indecente. Mas interessante que no original essa palavra significa corrupta, estragada, que prejudica os relacionamentos. Hein? Tem que estar o quê? Fora da nossa boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, mas diz o final então, todos juntos? E sim, unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Que a oração do salmista, Salmo 19, versículo 14, também seja a nossa oração. Vamos ler juntos? Ou vamos orar juntos? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor e Redentor meu. Novamente vamos orar lendo. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos dar um intervalo. E temos uma segunda parte final. E vamos terminar então perto das 10 horas. E vamos dar depois 10 minutinhos, tá? Mas assim, né? Aquele... vai no banheiro, toma água, né? Não demorado. Então vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que nos conserta e nos coloca no caminho de volta. Obrigado, Senhor, porque essa noite tu estás nos falando e nos transformando à semelhança de Jesus. Abençoa meus irmãos e a mim também, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos prosseguir então. Agora nós vamos entrar nos mandamentos de mútua edificação. Nós vimos os mandamentos negativos, de uma maneira bem objetiva. Agora mandamentos de mútua edificação. Então das 4 mutualidades que agrupamos em 2, então uma já falamos, mandamentos negativos. E agora vamos falar dos mandamentos de mútua edificação. Nós vamos destacar, podemos dizer assim, o principal deles. Edificai-vos uns aos outros. Vamos dizer juntos? Edificai-vos uns aos outros. Então, uma vez que nós falamos dos mandamentos negativos, um paralelo agora aqui, nós vamos falar agora dos mandamentos positivos. Um diz não, o que não é para fazer. Então, agora nós vamos ver o que é
para fazer. Um diz não, o outro diz sim. Um destrói quando nós não vivemos as mutualidades como devíamos viver. Então, destrói os membros do corpo de Cristo. O outro, que nós vamos ver agora, constrói, se obedecidos. Então, nós vamos ver esses mandamentos de mútua edificação. Então, dos mandamentos de mútua edificação, então destacar esse, edificai-vos aos outros. Os demais mandamentos que nós mencionamos já, de mútua edificação, edificai-vos aos outros, instruí-vos aos outros, exortai-vos aos outros, admoestai-vos aos outros, falando entre vós uns aos outros com salmos, assim por diante. Então, os demais mandamentos vêm dele, pois quem edifica os irmãos, instrui os irmãos, que mais exorta ou fortalece, admoesta, edifica, quando há uma vida cheia de louvor e gratidão. Quando diz então em Efésios, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Temos mandamento de nos edificar uns aos outros. Em Romanos 14, 19, vamos ler juntos. Assim, pois, seguindo as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Vamos dizer juntos, bem alto. Assim, pois, seguindo as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Aqui é uma conclusão do que Paulo está tratando em Romanos 14. Porque em Romanos 14, Paulo está tratando sobre o relacionamento entre os irmãos. E o versículo 1 diz, para não discutirmos opiniões. Mas tem alguns irmãozinhos, muitas vezes, que gostam de discutir uma opinião, né? Uma doutrina, uma opinião, o que eu acho, não acho. Quando é com espírito crítico, que é positivo, tudo bem. Mas quando é com espírito assim, só crítico, aí é negativo, até onde vai levar toda essa conversa? Nada contra o espírito crítico e construtivo. É diferente. E então os irmãos tinham problemas de relacionamento devido às suas opiniões. Então entre eles tinham os irmãos que discutiam opinião quanto à comida, à bebida, coisas básicas da vida, da nossa vida. Outros também discutiam sobre a guarda do dia. Qual é o dia que tem que guardar para o Senhor? Por exemplo, tem irmãos ou pessoas que guardam, por exemplo, o sábado. Os adventistas. Eu não entro nessa questão, queridos. A palavra é bem clara. Paulo diz, quer guardar um dia, guarde. Quer guardar todos os dias, guarde todos os dias. Se é que é para o Senhor. Mas eles tinham esse problema desse relacionamento. Então Paulo corrige esses irmãos. E ele então diz, assim pois, ou seja, numa conclusão dessa questão de relacionamento entre eles, na igreja de Roma, seguindo as coisas da paz, também da edificação de uns para com os outros. Ou seja, nós temos que seguir as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Ou seja, não devemos seguir as coisas de guerra, de contenda, de briga. E não coisas que vão destruir a comunhão e a vida de mutualidades no corpo de Cristo. Não devemos seguir essas coisas que não agradam ao Senhor. E nós devemos ser, querido, pedra de edificação, amém? Nós não devemos ser pedra de tropeço para ninguém, mas pedra de edificação. Podemos dizer um para os outros, eu quero ser para ti uma pedra de edificação, não de tropeço. É dito de um irmãozinho que estava na reunião da igreja, e uma reunião assim, muito abençoada, e o irmão estava cheio do Espírito, então estava lá nas nuvens, né? Só ele, né? Estava
Estava lá no terceiro, ele estava arrebatado, né? E estava louvando, adorando a Deus e tudo. E tinha uma turma atrás dele, falando, rindo, meio desligado, né? E ele está louvando, adorando ali. Olha para trás e diz assim, ó. Para trás, tijolo. Para trás, pedra de tropeço. Ou seja, condenou seus irmãos. E ouviram o que o irmão falou, né? Imagina que no meio da reunião da igreja dizer uma coisa dessa, né? Para trás, tijolo. Não, que é isso? Tem que cuidar. Não falar essas palavras indevidas, né? Temos que ser pedra de edificação e não de tropeço. Cuidar. Tem uma versão, querido, de Filipenses que diz, de Romanos 14, 19, diz assim: concentremo-nos, pois, nas ações que possam originar a harmonia e o desenvolvimento do caráter de cada um de nós. Nessa versão de Romanos 14, 19. O alvo do Senhor para a sua igreja, conforme Efésios 4, 11 a 16, é a sua edificação. Vamos ler em Efésios 4, 11 a 16. Texto conhecido e amado, que devemos sempre ler. Que diz, e ele mesmo concedeu, aliás, vamos ler juntos. E ele mesmo concedeu, um para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a sua justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Edificação significa crescimento à maturidade, faltou uma crase, de Cristo, que envolve a sua vida e a sua obra. Quanto à sua vida, sermos semelhantes a Ele. Quanto à sua obra, desempenharmos o serviço dos santos, que vão estar ministrando lá adiante também. É a realização do propósito eterno de Deus, qual é? Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a sua glória. Queridos, quando nós obedecemos esse mandamento, então da mútua edificação, destacando aqui, edificai uns aos outros, são mandamentos que constroem. Devemos deixar de ser egoístas, só pensam em si, mesquinhos, qualquer coisinha estão discutindo, orgulhosos, aqueles que se acham muito espirituais, né? Mais que os outros, hipercríticos, duros. Não podemos ser aqueles irmãos que colocam etiqueta nos outros. Minha camisa tem uma etiqueta, né? Todos têm. E parece que alguns irmãozinhos botam uma etiqueta, né? Ah, esse irmão aqui, esse irmão é assim. E aí vem comentários. Então, nós começamos a ter irmãos preferidos e preteridos. Há uma diferença, né? Preferidos é aquele que eu gosto. Preteridos é aquele que eu não gosto. Queridos, na igreja não pode ser assim. Mas um homem e uma mulher maduros não vivem assim. Eu posso não ir com uma pessoa, com a maneira dela, com o jeito dela, com o jeito que ela fala, aquele irmãozinho, sabe como é que é, né? Alguns até dizem assim, não sei se é irmão também, vai por aí, né? Numa área perigosa. Mas, queridos, um homem e uma mulher maduro, anda. Está apostando na comunhão com aquela pessoa. Anda perto, anda junto. Não faz, a palavra condena mesmo a acepção de pessoas. Deus não faz assim. Como é que nós vamos fazer? E quando nós vivemos assim, queridos,
botando assim etiqueta nos irmãos, como dizem por aí, botando um X no irmão, né? X, ou seja, não quero nada contigo. Riscou do caderninho da comunhão das mutualidades. Queridos, isto não é de Deus. E uma igreja que vive assim é uma igreja imatura. É uma igreja enferma. É uma igreja que perdeu a comunhão com Deus e perdeu essa vida de mutualidades. É uma igreja que está esfriando no seu amor para com Deus. O Senhor não quer que nós vivamos assim. Amém? Dos mandamentos de mútua edificação, a partir da maturidade, de edificarmos uns aos outros, vem os demais mandamentos de mútua edificação. Aqui um resumo. Nós já demos aquela lista, quando fala de... então os demais mandamentos vêm de instruir uns aos outros, exortar uns aos outros, admoestar uns aos outros, e falando entre nós, uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, quando nós vivemos esses mandamentos de mútua edificação, esse de edificar uns aos outros, então, quanto a instruir, quem edifica seus irmãos, instrui ou ensina na palavra de Deus. Em Colossenses 3:16 diz que é para nós, diz que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós. Então, a partir disso, nós podemos instruir aos outros, uns aos outros, amém? A palavra habitar em nós ricamente, não pobremente. Então, quando a palavra habita em nós com riqueza, então a riqueza de Cristo na nossa vida, eu gosto de usar a expressão, nós vamos enriquecer os nossos irmãos. O que nós recebemos dos insondáveis riquezas de Cristo, do seu Evangelho, nós vamos enriquecer os outros também. Então, instruir uns aos outros. Então, na edificação de uns para com os outros, nós instruímos uns aos outros. Que mais? Nessa edificação de uns para com os outros, quanto à exortação, quanto a exortar, quem edifica seus irmãos, exorta. Mas aqui essa palavra exortar, para nós muitas vezes soa como uma coisa negativa. Mas exortar aqui significa, no grego original, é consolar, fortalecer, animar. Até a palavra Espírito Santo, uma das palavras dadas ao Espírito Santo, em João 14:16, é chamado de consolador, fortalecedor, que está ao nosso lado para nos ajudar, nos fortalecer, colocar para cima. Um exemplo aqui de um homem de Deus chamado Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. Era um homem usado para consolar, fortalecer, exortar os outros. Ele fez isso com Paulo. Ele foi atrás de Paulo. Ele introduziu Paulo nesse ministério. Trouxe junto aos apóstolos. É um homem que esteve ao lado de Paulo, consolando, fortalecendo Paulo. Então temos aqui, querido, um Barnabé. E nós devemos ser homens como Barnabé. E alguém disse, as irmãs têm que ser irmãs como Barnabela. Então tem o Barnabé e o Barnabela. Imagina um casal assim, como é teu nome? Barnabé. E teu nome? A minha esposa é Barnabela. Que casal belo, né? Você é um casal 20, 10 mais 10 é 20, né? Queridos, como nós precisamos isso na igreja, viu? De exortar, fortalecer, animar os irmãos. Muitas vezes um pequeno comentário, bota lá para baixo. O irmão vem com um sonho, um projeto, um programa, algo que o Senhor deu. Ele diz assim, ouve, mas não valoriza. Ou diz assim, vamos ver. Ou aquela desculpe, não deveria ser, vamos orar. Muitas vezes, lógico que nós temos que orar, mas muitos usam a expressão orar negativamente. Que não é de Deus. Tipo assim, vou empurrar para diante. Queridos, nós precisamos animar os irmãos. O irmão tem um dom, tem um ministério. O irmão tem um serviço. O irmão faz um trabalho de amor, de misericórdia. O irmão está discipulando, está evangelizando, está discipulando,
está ajudando os pobres, presos. Como é bom trazer uma palavra, queridos, para animar. Continua aí. Deus está nisso. Como diz alguém, Deus está nesse negócio. Deus se agrada disso. Uma vez eu me lembro que eu fazia um trabalho evangelístico na rua e dizia, é a igreja na rua. Estamos lá evangelizando, na Redenção, anos atrás. Um irmão disse para mim assim, ó, isso não é igreja na rua. Sabe o que aconteceu? O seu João Nelson desanimou. Eu dizia para ele assim, mas eu estou na rua, tu não estás na rua. Certa vez o irmãozinho também disse assim, por que vocês não vão ao morro pregar o evangelho? Como estão indo, né? Graças a Deus, né? E os pastores deviam ir, papai foi por aí. Eu disse para ele, tá bem, mas tu estás indo ao morro? Não, quer dizer, foi parando por aí. Mas, queridos, uma coisa que o diabo gosta é quando alguém começa a crescer no seu dom, no seu ministério, no seu serviço, seja qual for. E muitas vezes nós que deveríamos ser aqueles que procuram os talentos, os dons, que deveriam animar os irmãos, fortalecer os irmãos, porque o Senhor já aparelhou o corpo de Cristo. Nós de colocar o irmão para cima, aquele seu dom, aquele seu ministério, muitas vezes podemos fazer o contrário, mas não. Nós devemos aqui, quando diz exortar uns aos outros, edificar, significa animar, consolar, fortalecer, colocar para cima, amém? Assim tem que ser igreja, amém? Também, aquele que edifica os seus irmãos, deve também, quem edifica seus irmãos, admoesta os seus irmãos. Parece que é negativo, mas como são mandamentos de edificação, é positivo. Aqui demonstrar significa corrigir com firmeza e amor. Quando alguém precisa de ajuda. Olha, irmão, não vai por esse caminho aí, ó. Vai por aquele. Olha, não entra nessa tua debilidade, nessa fraqueza, nesse pecado. Então, é um irmão que traz o irmão para um caminho santo, correto. Aquele irmãozinho que está meio que se desviando, que está indo. Então, precisamos admoestar uns aos outros. Muitos até no nome do amor, deixa passar as coisas. Está em pecado. Se tu está sabendo, então ajuda o teu irmão. Traga ele para o caminho certo, o caminho santo, para o caminho do Senhor. É como um pai quando admoesta seu filho. Admoesta com amor. A igreja deve fazer assim. E também aquele que edifica os outros tem uma vida de louvor. Como diz em Efésios, no capítulo 5, versículo, a partir do 18, que fala de uma vida cheia do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, segue assim por diante, fala de uma vida de louvor. Então quem edifica seus irmãos, edifica com uma vida de louvor e gratidão a Deus. Quando a gente se aproxima de uma pessoa cheia do Espírito, cheia de louvor, ela nem precisa falar muita coisa para nós. Basta andar com ela que a nossa vida é edificada. É mais que palavras. Nós vamos estar com alguém que vai estar edificando a nossa vida. Queridos, se nós nos deixarmos ser ensinados, trazer para nós agora, fortalecidos, admoestados, tendo uma vida cheia de louvor e gratidão, então nós seremos aprovados e usados por Deus. Que possamos dizer com Paulo que a autoridade que Deus nos conferiu é para nós, é para edificação e não destruição. 2 Coríntios 13, 10 diz isso. O Senhor nos deu autoridade, queridos, para construir vidas, amém? Para edificar as vidas. Não ao contrário. O Senhor nos chamou para sermos pedras de edificação e não pedras de tropeço. Que sejamos, que diz aqueles, eu gosto de usar essa frase, vamos dizer juntos? Que ensinam e vivem o reino de Deus, seus valores. Edificam em Cristo vencedores, amém? Sejamos assim, aqueles que ensinam e vivem do reino de Deus, seus valores. E edificam em Cristo vencedores. Que seja assim a nossa vida, no nome de Jesus. Amém?
Na próxima segunda, nós vamos continuar falando, então, de outras mutualidades. Vamos orar diante do Senhor. Pedir para o Telmo orar por nós, Telmo. Pratico muitas mutualidades com ele. Estamos sendo muito edificados lado a lado, né? Sirlei com a Heloísa, glória a Deus. Quero completar. Se aquilo que o Telmo faz comigo, nas mutualidades, faz tanto comigo, eu quero corresponder o que ele faz comigo. Quanto ele faz comigo, como vizinho. Tem sido uma bênção, Telmo e Heloísa. Obrigado, Pai, por esse ensino precioso, que é assim tremendo, Pai, tão edificante, que vai nos fazer cada vez mais unidos um ao outro e expressar a Tua presença na Tua igreja e ao mundo lá fora. Porque está dito, Senhor, que os primitivos cristãos contavam com a simpatia de todo o povo, ao ponto de eles dizerem: vede como se amam. Ensina-nos a viver nesse amor intenso, nesse amor ardente que a Tua palavra recomenda. Não apenas em afagos e abraços, mas em compromissos de serviço mútuo, de amor, de dedicação, de estar disposto a andar a segunda milha, a lavar os pés uns dos outros, enfim, a manifestar a Tua glória e a Tua presença ao mundo, Senhor. Obrigado por essa palavra que sempre é um constante apelo, uma ordem, Senhor, para que, obedecendo isto, sejamos cada vez mais semelhantes a Ti, Jesus. Muito obrigado pelo Teu tremendo modelo. Amém. Amém. Vamos abraçar uns aos outros. Ó. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Se nós vamos falar no próximo encontro, na próxima segunda-feira.